tá? Mateus capítulo 15. Olha, eu viajei, aí eu cheguei na quarta, e Deus colocou essa mensagem no meu coração, que foi uma mensagem para a minha vida pessoal. E eu vou trazer ela de novo, de uma forma diferente, é lógico. A palavra de Deus, ela se renova, né? E é por isso que eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E você vai encontrar muitas pessoas por aí que são apaixonadas pela obra de Deus. Eu duvido que você encontre alguém mais apaixonado do que eu, mas tanto quanto, com certeza tem muita gente. E esse é um dos motivos pelo qual eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E eu fiquei triste porque a gente gravou, mas esqueceram a questão do som. Alguém me disse como é que está aí o som, se está direitinho, tá, né? Ok. Então vamos lá, a gente vai falar sobre desintoxicar o coração. Desintoxicar o coração, né? Então o coração da gente. Então vamos lá detalhadamente. Eu acho que essa mensagem vai demorar um pouco. Mateus, você abriu, capítulo 15. Ok. A gente pega a partir do versículo Jesus repreendendo aqui os fariseus, e a gente pega a partir do 14. Ele está falando a respeito dos fariseus, tá? Ele está falando a respeito dos fariseus, mas para a gente não demorar muito, vou pegar a partir do 14, porque tem outras mensagens, outros versículos para a gente ler. Vamos fazer o seguinte: vai falando para mim e comigo, coloca a mão sobre essa palavra que vem na cabeça e fecha os olhos. Pai, usa o vaso. Eu costumo até dizer que eu penso que é o mais frágil da igreja, porque só eu sei as minhas lutas interiores, só eu sei das dificuldades, e é isso que eu te amo, Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor usa o vaso. Muitas vezes o Senhor já usou o vaso, e eu te peço, usa mais uma vez. Fala comigo, fala com o teu povo, fala com teus obreiros, que possa ser uma mensagem edificante para nós e para toda pessoa que vai vir através da tela do celular e vai ouvir essa mensagem, independente do dia, da hora, do tempo, mas que seja uma bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Pega a partir do 14. Deixai-os, está se referindo aos fariseus, são guias, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Falando sobre os fariseus. 15. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Vou comentar com vocês. E porque os fariseus haviam perguntado para Jesus por que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Então essa foi a resposta para Jesus, que não é o comer sem lavar as mãos que contamina o homem, mas aquilo que sai. E existia a dedicação dos fariseus com ritos, né, com rituais. Não foi nenhuma ordenança bíblica, nem da lei de Moisés, mas os anciões passaram para os seus e foi passando de geração em geração. Então tinha esse ritual que eles consideravam sagrado e consideravam que não cumprir esse ritual era um pecado. E existiam 3 etapas e tinha que fazer exatamente as 3 etapas
que colocava as mãos nessa posição, jogava a água, né? Jogava a água escorria pelo cotovelo, depois mudava a posição com os dedos para baixo, jogava a água escorria pelos dedos. Então, só depois dessas duas, né, desses dois movimentos, desses dois rituais, é que podia esfregar uma mão na outra. Então, fez esses três. Não podia inverter, não podia fazer diferente, mas fez esses três, então a pessoa estava purificada. Era o que eles entendiam. E eles observavam que os discípulos de Jesus não faziam isso. Então Jesus repreende eles, dizendo: não é o lavar sem comer as mãos que contamina, mas é o que sai da boca. Quando Jesus ele fala isso, e os discípulos não entendendo, chama Jesus em particular e pergunta. E aí Jesus ele fala sobre o coração. O coração. E Provérbios capítulo 4, versículo 28, fala que de todas as coisas, a coisa mais importante nessa vida que nós devemos guardar é o coração. E Davi ele disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas a palavra de Deus não pode ser guardada quando o coração não está guardado. De todos os órgãos que o homem tem, o mais protegido é o coração. Raramente alguém consegue atingir o coração. Existe uma caixa torácica que protege o coração. E ainda que alguém pegue uma pancada nessa caixa, o coração ele vai estar protegido. Não é uma coisa fácil atingir o coração. Você vê que o corpo, o coração está bem protegido. E aqui não está falando no órgão que pulsa o sangue, mas como também em Provérbios, significa cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos pensamentos. Aqui tem um significado de pensamento, de raciocínio, de ponderação, que é onde começa tudo. E lá também diz, porque dele procede as saídas da vida, e as saídas da vida, que significa, os pensamentos, os desígnios, a ponderação é que vai guiar, vai dar a sequência às atitudes, ao comportamento, às decisões. Então tudo começa no raciocínio, no pensamento e principalmente nas intenções. E aí, eu estava até comentando na quarta que as pessoas costumam guardar muita coisa. Tem gente que tem muito cuidado com dinheiro, Tem gente que tem tanto cuidado com dinheiro, irmãos, mas guarda tão bem guardado que depois ela fica doida, porque ela não sabe onde guardou. E muitas vezes até deixa de fazer o que ela ia fazer, porque ela não achou o dinheiro. Acontece de cumprir com o dever naquele momento, mas ainda vai chamar outras pessoas para poder ajudar ela a procurar o dinheiro que ela guardou. E tem gente que tem cuidado com outras coisas. E eu até comentei que a gente tem cuidado com casa, tem cuidado com tantas coisas. E eu tenho uma mania de toda vez. É incrível, irmãos. É natural isso. Já se tornou uma coisa comum, natural. Porque quando você tem outras pessoas morando junto com você, você se confia em você se confia em outro, e às vezes você até pergunta: fechou direitinho? Como eu não tenho, apenas eu saio, toda vez é isso, toda vez. Eu até sorri que eu ia pregar essa mensagem, eu até sorri quando eu saí lá de casa e eu vim sair de casa. Eu voltei e eu disse assim: meu Deus, não tem jeito para mim não. Toda vez eu fecho a casa todinha, saio, ligo a moto, aí eu desligo a moto e vou ver se eu fechei a casa. Toda vez é isso, é incrível, toda vez eu faço isso.
E às vezes a gente age dessa forma. Teve até alguém que disse assim: a gente tem cuidado com o fogão. Nem tanto, porque eu raramente ligo o fogão. A gente tem cuidado com tantas coisas, mas só que a Bíblia diz que de todas as coisas, a coisa mais importante, o principal, a coisa mais importante que nós devemos guardar é o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como está o nosso coração? Ele fica muito evidente pelas palavras, porque, como Jesus diz, o que entra pela boca, pelo processo, sai do organismo do homem, pelo processo natural. Mas o que sai da boca externa, mostra como está o coração e mostra se há pensamentos pecaminosos e impuros. Como é que está? Você já parou para pensar, para observar o que tem saído da tua boca, o que você tem, quais são os teus pensamentos, o que você tem externado, Porque mediante essa mensagem, eu procurei fazer uma análise na minha vida, me examinar, e como eu não tenho com quem conversar, eu fui analisar os meus pensamentos e as minhas postagens, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu comento. Fui fazer uma análise da minha vida para ver se tem alguma coisa no meu coração reprovável, repreensível, que Jesus pode vir olhar, reprovar, e se tiver algo reprovável, isso atrapalha a caminhada e não podemos dar cumprimento ao plano de Deus na nossa vida. Não pode. Uma pessoa que está com o coração intoxicado, ela não pode avançar de nível, mudar de nível e dar sequência ao plano de Deus na vida dela. Não pode. Um coração intoxicado, normalmente, é um coração cheio de tristeza, um coração ofendido, um coração que tem dores, um coração que tem sofrimento prolongado. Isso tudo gera intoxicação no coração. E esse órgão, ele é tão importante que a gente precisa cuidar do órgão natural e do espiritual. Porque um tem ligação com o outro. O nosso interior, ele vai ficar revelado na nossa vida normal, no nosso cotidiano. Coração, o órgão, ele também precisa ser cuidado. Uma alimentação saudável, um emocional saudável, que esse emocional saudável, principalmente na família, que é com as pessoas que você lida diariamente, o emocional saudável, o equilíbrio, nada de exageros, mas sabe o que é nada? É nada mesmo, exagero em nada, porque a Bíblia fala equilíbrio, moderação, espírito de moderação, em tudo de equilíbrio, uma boa alimentação e os pensamentos, as emoções precisam ser saudáveis. Isso você vai conservar a saúde do teu coração. Isso conserva a saúde do teu coração. Então, se sentimos, mas com os teus pensamentos você também tem que ter um cuidado, tem que dar uma atenção toda especial, porque é a coisa mais importante que você tem, segundo a palavra de Deus, é a coisa mais importante que você tem. E aí, Jesus ele vai listar alguns pecados que foram específicos lá, né, em Êxodo. Ele vai falar em pecados que foram claramente falados lá em Êxodo. Esses pecados são, olha só, versículo 19: porque do coração procedem maus desígnios. Vamos por parte? Maus pensamentos. E esses maus desígnios,
É muito bom, você sabe por quê? Não dá para julgar ninguém. Não dá. Não devemos. Não é correto. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, a ninguém sejam precipitados em dizer que é de Deus, antes que aquele dia, porque naquele dia o juiz trará à luz tudo aquilo que é oculto e as intenções do coração. Essa questão de julgar é uma coisa muito complicada. Então, não sejamos precipitados em dizer esse é de Deus, aquele não é de Deus, a não ser que você tenha uma convivência com a pessoa, as atitudes dela, os frutos dela mostram que ela não é de Deus, ou mostram que ela é de Deus. Se não há uma convivência e não há esses frutos que te façam identificar, não seja precipitado em julgar, porque Deus conhece as intenções do coração, Ele vai julgar. Isso está lá escrito em 1 Coríntios 4, 5. Ele vai julgar e vai dar a cada um a recompensa segundo as intenções do coração. Então, não dá. E a Bíblia diz que Ele conhece os que são seus. Quando a Bíblia diz que Ele conhece os que são dele, significa que Ele sabe quem é trigo e Ele sabe quem é joio. Então, os maus pensamentos, desígnio, a ponderação, o que você pensa, se os pensamentos são impuros, se são pecaminosos, ou se são pensamentos que condiz com a palavra de Deus. Então, começando, os desígnios, maus desígnios, homicídios. E o que é homicídio? Homicídio não é apenas você, porque normalmente a gente não lida com pessoas assim na igreja, Não é apenas você enfiar uma faca numa pessoa, atirar numa pessoa, ou fazer, mas vai mais além. Bom, deixa eu ver o que eu peguei aqui no dicionário bíblico sobre o que é homicídio. Aquele que planeja ou provoca a morte de alguém ou tira a vida de alguém. Entendeu? Tá. Mas você sabe que a vida mais preciosa é a espiritual, e tem gente que tira, tem gente que tem matado pessoas espiritualmente. Tem muita gente que morre espiritualmente por causa de pessoas. Então, eu tanto tenho que ter amor pela vida do meu irmão, a vida natural, física, mas também pela vida espiritual. Outra coisa, homicídios, adultérios. Dicionário bíblico, o que significa adultério? Ato extraconjugal. Qualquer ato sexual extraconjugal. Só que tem uma palavrinha aqui que ela entra e ela tem muito significado. Para detalhes, que é o infiel. E muitas das vezes o infiel, ele não se deita com uma outra mulher que não seja a esposa dele, e mesmo assim ele é infiel. O infiel, muitas das vezes, não entra num ato sexual físico com um homem que não é seu marido, e mesmo assim é infiel. Então a infidelidade, ela não se limita apenas ao ato sexual. Infiel é aquele que rompe com qualquer aliança, acordo ou a confiança do cônjuge. Qual é o outro? Homicídios, adultério, prostituição. Prostituição, pegar no dicionário bíblico. Tem o meu conceito vai estudar no dicionário bíblico. Comércio sexual, adoração a deuses, esses deuses minúsculo,
Adoração a deuses, D minúsculo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui não, porque entra muita coisa, tá bom? A prostituição, comércio sexual, adoração a deuses. Também, uma vida, isso aqui é prostituição, tá? Olha só, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não vendo o meu corpo, eu não pratico esse comércio, eu não ganho dinheiro para mim, mas tem mais coisas, dicionário bíblico. Prostituição significa uma vida devassa, marcada pela falta de escrúpulo, libertinagem. Isso aqui é comum, nos dias de hoje, é o que mais tem, a libertinagem, e as pessoas estão lutando pela libertinagem, estão lutando com muita dedicação, porque muita gente exige, querem a libertinagem, a licenciosidade e envolver-se em qualquer coisa vil, imoral ou a degradação. Isso. E agora, furtos. Furto significa, olha só, irmãos, apoderar-se de coisa alheia. Você subtrair, ficar para si com algo que não é teu, algo que tem dono, mas você fica com algo que não te pertence. Subtrair, apoderar-se de algo alheio. A outra coisa é falso testemunho. Pegar no dicionário bíblico, esse daqui é a moda de hoje, falso testemunho. Afirmação consciente de fato inverídico ou contrário à verdade, alterar a verdade para ocultá-la. Isso aqui é moda, mas só que hoje tem um outro nome. Qual é o nome que deram hoje? Fake. É exatamente isso daqui, irmãos. E é pecado. Irmãos, pelo amor de Deus, que tem de gente cometendo esse pecado hoje, não é brincadeira, não. É o pecado da fake, adulterando informação. Que tem esse pecado tá tão como é pecado e pode até ficar praticando fake news, mas uma hora a conta chega, porque é pecado, é claramente condenado por Deus e vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta, pode fazer lá no escondidinho, lá no teu quarto, pegando o celular, ninguém está vendo, você não coloca teu nome, a tua assinatura, a tua marca, ninguém sabe que é você, mas uma hora você vai prestar conta com Deus. É pecado, fake news é pecado, não é feio, é pecado, é condenável, e isso vai prestar conta com Deus. Só repetir isso aqui, fake news. Afirmação consciente de fato inverídica, a pessoa sabe que não é uma coisa verídica, verdadeira, mas ela afirma que é assim, de fato inverídico ou contrário à verdade, ou alterar a verdade para ocultá-la. Eita Jesus, comum demais. E ele fala sobre a blasfêmia, que é a última que ele lista. A blasfêmia, palavra proferida que ofende o que é sagrado, heresia, desacato, ultraje, aquilo que é sagrado. Isso também está acontecendo muito. Nessa época aqui, o que teve gente que se rebelou, está falando mal do Deus dos crentes, está falando mal, não consegue atingir Jesus, então atinge os servos de Jesus. O que tem de gente, nossa, misericórdia, que é a blasfêmia, e esse é um pecado listado por Jesus, então tomem muito cuidado com este pecado. E ele está dizendo que todos esses pecados são gerados no coração do homem, os pensamentos, o raciocínio, a ponderação. Como é que está o pensamento, como é que está o raciocínio? Desintoxicando o coração, como você está convivendo, como você está se relacionando com a tua família, com o teu trabalho, com os vizinhos, como você está se relacionando com as pessoas que você conhece, fica em evidente como está o teu interior.
E eu te pergunto, como é que está? Como é que está? Tem saído ofensa? Tem saído palavras de agressividade? Como é que está o teu coração? Quando você fala, mostra como está o teu coração. Mas muitas das vezes, irmãos, às vezes, você não está ofendendo ninguém. Ninguém. E mesmo sem ofender ninguém, o coração não está saudável. Mesmo sem não entrar em discussão, sem não entrar em briga, mas tem muita gente que o coração dela não está saudável. Sabe como é que mostra que o teu coração não está saudável? Porque o que sai da tua boca são palavras de um coração intoxicado por causa da ofensa, porque foi ofendido por alguém, porque foi traído, foi ofendido por uma pessoa de confiança, por um amigo, ou pela dor, pelo sofrimento prolongado. Pessoal, cotidianamente, dioturnamente, ela vai sofrendo, o coração vai ficando doente, se não tiver cuidado. E a gente precisa ter esse cuidado de blindar o coração. Se uma pessoa sofrer dioturnamente, o coração vai ficar intoxicado. Sabe como é que fica intoxicado? Ela pode até não ofender ninguém, mas no secreto dela as palavras são: eu não aguento mais, estou cansado dessa vida, não suporto mais, estou para desistir, eu estou para não aguentar. E são palavras que manifestam um coração intoxicado, doente, não está saudável. Porque um coração saudável, quando ele guarda a palavra de Deus, e quando ele está limpo, ele vê Deus. A Bíblia: os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração, um coração limpo, saudável, puro, ele vê Deus. Não significa que a pessoa não vai passar por dificuldade, tribulação, sofrimento, vai ter suas dificuldades, porém, com o coração limpo, ela vê Deus. A vida não fica insuportável com Deus. O fardo é leve. O fardo é leve. E aí, deixa eu mudar com você aqui para Marcos capítulo 8. A gente tem que ter muito cuidado, porque um coração novo, trocado, aquele que recebeu um novo coração, porque ele nasceu de novo, isso não significa que o coração dele vai ficar saudável para a vida toda. Essa questão de guardar o coração, ela é algo que a pessoa tem que fazer todo dia. Olha, como é que vai blindar o coração? Como é que vai blindar? Essa tem que ser uma preocupação de todo cristão. Blindar o coração, porque se não estiver blindado, se o coração estiver frágil, exposto, a pessoa corre o risco de morrer. Se não estiver bem protegido, bem guardado, a pessoa vai se ofender com uma palavra, com um olhar. Sabe, algumas coisas que acontecem são palavras de ofensa. Por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês? Até porque, irmãos, o diabo é especialista em ver, em estudar aquilo que te incomoda. E naquilo que te incomoda é que ele vai ficar batendo na tecla, é a seta, ali vai ser o dardo inflamável. Por quê? Porque ele quer te enfraquecer. E se o coração não for blindado, ele vai bater na mesma tecla. Por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês? Porque ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito. Eu tenho um negócio comigo que eu tenho que trabalhar isso. Trouxe essa mensagem para você porque Deus me deu para a minha vida pessoal. Eu recebi ela, eu acatei a mensagem, mas eu não posso dizer para você que já resolvi o problema. Mas tem conversado com Deus. Hoje eu já conversei com ele ali, eu estou trabalhando com isso, Deus. Se alguém falar mal de mim, não dói não.
exceção. Sou humana? Foi mesmo. Poxa, fulano que estava comigo, que dizia que gostava de mim, falou desse jeito, tá? Mas também, irmãos, passa 5 minutos, já acabou. Mas não fala mal da igreja de Cristo. Eu nunca subi aqui não para falar mal da igreja, de pastor nenhum, de obreiro nenhum. Irmãos, o pastor fulano de tal caiu, pecou. Isso corta meu coração, isso bate meu coração. E quando eu chego a algum lugar e alguém fala mal do pastor, isso corta meu coração, porque não é bonito, não é coisa boa, abaixa, é para o reino de Deus. E como uma mulher de Deus, eu não posso me alegrar com a queda do meu irmão. Se o diabo conseguiu destruir a vida espiritual de alguém, isso é para chorar. A não ser que a pessoa não seja de Deus. Se a pessoa não é de Deus, ela vai bater mal e cair. Pode até ter caído. Eu estou falando de servos de Deus, sabe? De homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas que estavam de pé na presença de Deus e caem. E caem. Davi caiu. E Judá caiu. E tantos outros caíram. A pessoa estava presente e ela caiu. Eu não consigo engolir quem fala mal da pessoa. Não fale mal do irmão para mim. Não fale mal da igreja para mim. Isso, infelizmente, eu ainda não consegui trabalhar em mim. Isso eu consigo sentir. Sério, eu consigo sentir. E o pior é que eu não sinto pouco. Esse é o pior. Não fale mal da igreja. Não fale mal de irmão para mim. Tanto é que na igreja que eu lidero, não tem fofoca, não tem disse-me-disse. Porque chega para mim para falar mal da irmã, chega para mim para falar mal do irmão. Não vinga, não vinga, não vinga. Desse jeito, tá, vou chamar a irmã agora. Não vinga. Então isso eu preciso blindar. Não fala mal da igreja. E esse tempo agora, o diabo, Satanás, a serpente incitou muita gente para estar falando mal da igreja. E essas coisas, eu confesso para você, que intoxicaram meu coração. Intoxicaram meu coração a ponto de eu estar andando, tá resolvendo minhas coisas. Eu estava lá em São Luís, lá em casa, e quando eu cheguei também, andando dentro de casa, e aquela coisa assim dentro de mim, sabe, com vontade de vomitar, alguma coisa que estava ali me fazendo mal. Não fale mal da igreja perto de mim. E isso eu preciso resolver, porque a igreja não é minha, ela tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem dono, a igreja de Cristo ainda está na terra, porque se não tivesse, tudo seria destruído, mas a igreja de Cristo ainda está na terra. Isso é a prova nítida de que a graça de Deus está aqui, ainda está nessa terra. A igreja tem dono, e toda pessoa que se levantar contra a igreja, falar mal da igreja, falar mal do irmão, um dia vai prestar conta com Jesus, e eu não tenho nada com isso. É isso que eu tenho que trabalhar ainda. Mas esse é a minha situação. E a tua? O que é que o diabo já percebeu que ele consegue te desestruturar? Me diz. Eu estou falando assim, me diz, mas não fala com a boca não, aí no teu coração. Volto a dizer para você que Satanás é especialista em examinar e estudar teu comportamento, tua reação, a maneira como você fica, como você se irrita, como você... E quando ele faz alguma coisa, porque se ele perceber que te incomoda, ele vai bater bem ali, naquela tecla, ele vai ficar insistindo exatamente naquilo que te incomoda. Esse é o lado que me incomoda. Que eu ainda tenho que aprender a lidar. E eu tenho até receio. Eu vou me embora desse mundo, talvez eu não consiga lidar, porque me machuca.
Fala mal de irmão perto de mim. Falou mal do pastor. Fala mal do obreiro. Vai falar para Satanás. Não deixa eu ficar sabendo não. Vai falar mal do diabo. Tem aquela mensagem que eu sempre falo para vocês, que eu não me lembro também. Agora me fugiu da memória. Quem foi que criou ela? Que eu sempre repito e eu vou repetir novamente aqui. Irmãos, Davi nos dias de hoje, o rei Davi nos dias de hoje, caindo no pecado, no adultério com Batseba, em tempos de Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp e YouTube, e sei lá mais o que ainda tem que eu ainda não descobri, Kawaii, TikTok e o Diabo 4. Meu Deus do céu, o que ia rolar de Davi, o que ia rolar de meme? O rei pegou a mulher do cara, o rei safado, diz que é de Deus. Tu viu o que foi que ele fez? Escondendo, a fonte é verídica, ele é adúltero, o rei, que diz que foi Deus que escolheu, o escolhido de Deus. Tem fonte verídica, caiu em adultério. Imagine Davi caindo em adultério, e não foi só adultério, ele foi responsável pelo assassinato de Urias, em tempos de Kawaii, de TikTok, de WhatsApp. Imagine, irmãos, como não seria como diz o povo lá fora, o bafafá. Que diabo? Por que esse povo gosta de um disse-me-disse, de uma fofoca, de uma... não foi de Jesus disse aqui? Falso testemunho. Por que esse povo gosta de estar falando? E aí, aquilo que eu sempre falo para vocês: não fale mal do teu irmão que caiu ontem, porque você não sabe o que houve entre ele e Deus essa noite. Então, e outra coisa, caiu. Todos nós somos capazes de fazer coisas que a gente diz assim: eu não, jamais. Nós só estamos de pé pela graça de Deus. Somente eu só estou aqui por causa da graça de Deus. Não é por minha causa, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou firme, não é por isso não. A graça de Deus me ajudou a não cair até o dia de hoje. Me humilho para que não aconteça essa manhã. E aí, já deu meia-noite, deixa eu terminar aqui com você, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Porque eles pensaram, né? E no 17, Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste, tendo o coração endurecido? Ei, olha só aqui comigo. Você vê como Jesus ele se expressa? Parece uma decepção. Mas por que vocês estão falando desse jeito? Por que vocês acham que eu estou falando de pão? Quando Jesus ele fala: cautelai-vos, cuidado do fermento dos fariseus e de Herodes, ele quis dizer: tomem cuidado com os ensinos dos fariseus, os ensinos adulterados dos fariseus e de Herodes. Mas, coincidentemente, os discípulos haviam esquecido de levar pão, levaram apenas um. Então, Jesus, quando ele fala isso, os discípulos, entre eles, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. E Jesus, por eles não entender, por eles não compreender, Jesus recrimina a eles como se fosse uma decepção, mas ele não se decepciona. Ele não se decepciona, ele sabe todas as coisas, mas encontrou algo no coração dos discípulos reprovável.
Os discípulos acabaram manifestando algo reprovável, condenável, algo digno de repreensão. E Jesus repreende. O que ficou externado? O que estava no coração deles? Um pecado grave, a incredulidade. Isso tudo produz um coração intoxicado. A incredulidade, o medo, todas essas coisas intoxicam o coração. Então Jesus reprova pela incredulidade deles. E aí Jesus assim, por que vocês acham que eu estou falando de pão? Continuando aqui, irmãos. E uma coisa interessante que ele fala aqui, ele diz assim: tendes o coração endurecido. Dá uma pausa aqui rapidinho. Tendes o coração endurecido? Será que tem alguém com o coração endurecido? Porque ele não está falando para qualquer pessoa. Ele está falando para aqueles que caminhavam com ele, que tinham intimidade com ele, dormiam, acordavam, comiam junto, viajavam, pessoas que estavam com Jesus. Quem esteja com Jesus, está caminhando com Jesus, está junto, tem intimidade com Jesus. Você que está aqui, será que você tem intimidade com Jesus? E mesmo tendo intimidade com Jesus, Ele encontra no teu coração algo repreensível, algo condenável? Por acaso no teu coração tem medo? Tem insegurança? Tem ofensa? Tem pecado oculto? Tem alguma coisa no teu coração? Se tiver alguma dessas coisas, ou qualquer outra coisa, ofensa, a dor, curar, né? A dor, que é justamente por causa da ofensa que aconteceu lá atrás, a dor, ou eu volto a repetir, o sofrimento dioturno. Irmãos, sofrer, a gente, quando o sofrimento se prolonga, quando demora a passar, tudo isso, existe um ensinamento, uma indicação, existe Jesus, Ele nos deu meios de blindar o coração. Efésios capítulo 6, vestindo toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal. Porque o dia mal às vezes dura mais de uma semana, dura mais de 2 meses. Tem dia mal que infelizmente dura um ano. Tem gente que está passando por uma luta muito difícil, e ela já vai fazer 1 ano que ela está nessa luta, chorando, orando, lutando. O dia mal às vezes demora, mas mesmo assim você precisa se revestir da armadura de Deus e lembrar, meus irmãos, lembrar que os sofrimentos dessa vida, sequer eles perdem completamente o sentido, a força, quando a gente se lembra da vida que nos aguarda no céu, da glória que há de se revelar. Sofrimento dessa vida, as lutas, as dores, perde completamente o sentido. É isso que Paulo fala. Quando a gente se lembra, quando a gente pensa no céu e da vida que nos aguarda no céu, porque nós não somos daqui, porque a nossa nacionalidade, a nossa dupla nacionalidade, a nacionalidade eterna é cidadãos do céu. Por isso que a gente olha para os problemas assim. Você olha, eu também olho, mas não pode fixar. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim: tendo os olhos fixos em Jesus. Fixos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Voltando. 18. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não os ouvis, não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que ele disse Jesus: não compreendeis ainda? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso, irmãos. Olha como ele repreende os discípulos. Até a repreensão de Jesus é cheia de amor. Até a repreensão dele.
E ele fala, ouvindo, vocês ouvem, mas vocês não conseguem compreender. Ele alerta sobre a dureza de coração, a falta de sensibilidade espiritual. Só um coração limpo, desintoxicado, pode ter sensibilidade espiritual. Eles não tinham porquê. Jesus reprova, encontrou no coração deles incredulidade, dúvida, medo. Já examinou teu coração? Como você tem reagido, o que você fala quando você está sozinho, ou quando você está com tua família, a reação que você tem, já analisou, já examinou? Como é que está teu coração? Está saudável ou está intoxicado? O que você tem falado? Ou você é exatamente essa pessoa que está andando com o coração intoxicado, envenenado, cheio de porcaria, cheio de impureza, cheio de imundície, e você está andando dentro de casa dizendo assim: eu vou estar nisso aqui, não aguento mais essa vida. Cansada, eu não suporto mais, eu não vou dar conta não. Se essas são as expressões que você fala de vez em quando, teu coração está totalmente intoxicado. Ele encontrou incredulidade, porque não tinha pães e eles se preocuparam de passar a necessidade. Mas talvez é Billy que Jesus ele toca no teu coração. Tem gente que está preocupado com o dia de amanhã. Tem gente que está preocupado com o dia de amanhã. Tem gente que está preocupado com o mês que vem. Tem gente que está preocupado com o final do mês. Tem gente que está preocupado, medo, incredulidade. E aí Jesus acha algo reprovável, repreende eles. E o que Jesus ele fala, irmãos, é algo maravilhoso. Você precisa prestar atenção para cá. O que Jesus ele fala é algo maravilhoso. Então ele traz à memória dos discípulos o que já aconteceu. Ele diz assim, ele fala: vocês não se lembram dos milagres que eu fiz? Dos 5 pães, dos peixinhos, dos 7 pães. E ele começa, deixa eu traduzir para você. Ele diz assim: olha o currículo. Olha o teu currículo. Ele está falando para você que está me escutando aqui nessa noite, que está aqui na igreja. Jesus está falando para você, está usando a minha boca para falar para você. Olha o teu currículo. Para você que está assistindo e que vai assistir, Jesus está mandando você olhar teu currículo. Como é que está teu currículo? Olha aí o teu currículo. Olha a trajetória. Analisa direitinho a tua vida. Vê tudo que você já passou, desde que você conheceu Jesus até aqui. Qual foi a única vez que Deus te desamparou? Qual o dia que Jesus te desamparou? Olha o teu currículo, olha a trajetória, olha a vida direitinho. E ele está dizendo assim: vocês não viram os milagres que eu já fiz? Não lembram de todos os milagres que eu já fiz? Para você, aquela canção: conta quantas bênçãos são. Quantas bênçãos Jesus não já te deu? Quantos milagres você não já viveu? Quantas experiências maravilhosas. Olha o teu currículo, irmão. Olha quantas vezes Deus não te abençoou. E ele, em outras palavras, ele pergunta, a última pergunta dele, olha só, ele diz assim: ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? É a pergunta para finalizar a mensagem. Terminando a mensagem, perguntando: não compreendeis? Ele está perguntando para você. Não compreendeis? Está com medo? Está com dúvida? Está com problemas, com dores no coração, sofrimento? Ele está dizendo: você não compreende. Você não compreende ainda? Não compreendeu ainda? Não importa o que você está passando, não importa o que você está vendo, não importa as dores, as preocupações, as lutas, o que vai acontecer amanhã. Depois ele está dizendo: vocês ainda não compreenderam. Ele tem poder. Basta. Ele não precisa de mais nada. Se você olhar para a tua trajetória direitinho, se você olhar para o teu currículo, se eu olhar para a minha trajetória direitinho, eu compreendo. Você compreende. Precisa ter dúvida, se preocupar, ter medo. Ele tem poder.
os olhos aí mesmo sentado, vamos fazer uma oração breve. Em nome de Jesus. Olha o nosso coração, Senhor. Examina. E a gente não tem condições para fazê-lo. É por isso que Davi ele dizia: conhece, examina e vê se há em algum caminho mau. Porque nós, quando Davi fala isso, é porque nós não conhecemos. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o coração muitas das vezes pode se tornar um inimigo. Ele enganoso o coração. E eu digo: Deus, examina, olha, porque o Senhor é o único que conhece o coração, que pode julgar as intenções do coração, ver se há em nós algum caminho mau, pensamento impuro, raciocínio maligno, intenções impuras. Vê, Senhor, e nos guia pelo caminho direito, em nome de Jesus Cristo. Guia-nos pelo caminho direito, limpa completamente nosso coração. Pede para Deus limpar teu coração. Eu quero, meu Deus, te pedir que o Senhor pegue uma esponja embebida no sangue do teu Filho Jesus e comece a limpar completamente o nosso coração de toda dor, de toda ofensa. Se há pecado oculto, eu creio que essa pessoa está confessando agora. Limpa, Senhor, de todo sofrimento, de toda dúvida, incredulidade, de todo medo, Senhor. E que a partir de hoje possamos trabalhar para blindar o nosso coração e fortalecer as áreas mais atacadas pelo diabo, para que o diabo não venha nos paralisar, atrapalhar a nossa caminhada com Deus e impedir de avançarmos de nível e viver os planos de Deus para a nossa vida. Nós não podemos ser paralisados, impactados, não podemos ser abatidos pelas áreas frágeis do nosso coração. Queremos blindar o nosso coração no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Limpa completamente, limpa o nosso coração.